e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos, a liturgia de hoje nos coloca diante do mistério da redenção, operado por nosso Senhor Jesus Cristo. As leituras que acabamos de escutar nos apontam três coisas. Primeiro, nos aponta a prefiguração da paixão de nosso Senhor a partir da imagem da serpente de bronze. É da natureza da serpente ser venenosa, mas a serpente de bronze não tinha veneno, era apenas uma imagem. Assim também Cristo não tinha pecado, mas tinha a aparência de pecado, conforme diz o apóstolo. Deus enviou o seu próprio Filho numa carne, semelhante à do pecado. A segunda coisa que a liturgia de hoje nos aponta é o modo da paixão de nosso Senhor. E esse segundo ponto nós aprendemos das palavras do próprio Jesus. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E a terceira coisa que nos aponta a liturgia é o fruto da paixão de Jesus Cristo, que é a vida eterna. Pois o próprio Cristo nos disse: é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Meus irmãos, por meio da paixão, Cristo mereceu por todos nós, homens e mulheres, todas as graças que nós recebemos e todas as graças que nós ainda receberemos de Deus. Também por meio da sua paixão, Cristo é causa de reparação, é causa de satisfação de todos os nossos pecados, possibilitando a cada um de nós a salvação. O Papa Francisco ensinou hoje, de um símbolo de morte transformou-se em um sinal de vida. Uma expressão de dor, uma expressão de tortura, se manifestou como a mais alta expressão do amor de Deus por cada um de nós. Mas seria possível falar da cruz de Jesus Cristo, de seu mistério redentor, sem olharmos também para a cooperação de Maria Santíssima nesse grande mistério? Sabemos, meus irmãos, que por meio da revelação divina, por meio das Sagradas Escrituras, por meio da tradição, que tendo acontecido o pecado de Adão, a encarnação de nosso Senhor realizou-se com uma finalidade redentora, ou seja, se realizou para conciliar-nos com Deus e para abrir as portas do céu que estavam fechadas pelo pecado. Na nossa profissão de fé, no nosso credo, nós expressamos essa verdade em cada domingo. Dizemos: creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Dessa forma, meus irmãos, é impossível não ver na maternidade divina de Maria sobre o Cristo, gerando-o fisicamente no seu ventre imaculado, assim como na maternidade espiritual da Santíssima Virgem sobre nós, gerando-nos espiritual e sobrenaturalmente o fundamento da cooperação de Maria na obra da redenção. A cooperação de Maria Santíssima é uma função maternal, isto é uma atuação que corresponde e exerce Maria por sua condição de mãe. É cooperadora por ser mãe, é mãe cooperadora.
E não tenhamos medo, nunca, jamais, de afirmarmos a cooperação da Santíssima Mãe de Deus e nossa Mãe na obra da redenção. Porque essa verdade é certa, constando de forma implícita nas Sagradas Escrituras, de forma explícita nos ensinamentos dos santos, assim como é ensinada pelo magistério da Igreja nas diversas vozes dos romanos pontífices, dos papas. Santo Alberto Magno afirmou certa vez: Maria, companheira na paixão, tornou-se cooperadora na redenção. Pio IX ponderou: unida a Cristo com estreitíssimo e indissolúvel vínculo, exercendo com ele suas sempiternas inimizades contra a venenosa serpente, e triunfando sobre a mesma plenamente, esmagou a cabeça da serpente com seu pé imaculado. São João Paulo II, em audiência no ano de 1997, disse: em união com Cristo e submetida a Ele, Maria colaborou para obter a graça da salvação à humanidade inteira. O Concílio Vaticano II, confirmando essa verdade, é categórico ao afirmar: Maria não foi utilizada por Deus como instrumento meramente passivo, mas cooperou livremente pela sua fé e obediência na salvação dos homens. Obedecendo, ela tornou-se causa de salvação para si e para todo o gênero humano. E assim, meus irmãos, estando associada à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, ela também nos olha e ensina-nos que é configurados ao Cristo crucificado que corresponderemos à vocação que Deus chamou a cada um de nós, a vocação à santidade. Nós não somos chamados apenas a ser salvos, nós somos chamados a ser santos. E ninguém conseguirá ser santo se não configurar a sua vida à cruz de nosso Senhor. Pois é na e por meio da cruz que nós obtemos todos os remédios para os nossos males e temos todos os exemplos de virtude. Quem quiser ganhar o céu, nada mais é necessário fazer, se não desprezar o que Cristo desprezou na cruz e desejar o que Ele desejou, nos ensina Santo Tomás. E se quisermos ser virtuosos, meus irmãos, olhemos para a cruz do Senhor. Convido você a olhar para a cruz do Senhor. Se nós quisermos ser virtuosos, olhemos para a cruz do Senhor. Nela nós temos o maior exemplo da virtude da caridade. Porque não há amor maior nesse mundo do que aquele que dá a vida por seus amigos, nos ensina o apóstolo João. Se procuramos na cruz um exemplo de paciência, nela encontraremos imensa paciência, pois é na cruz que Cristo manifestou essa virtude de duas formas: suportando grandes males pacientemente, e nosso Senhor suportou grandes males pacientemente, mas também suportando males que poderia evitar, como Deus poderia evitar, mas suportou por amor à humanidade. É na cruz que encontramos também grande exemplo de humildade. Ao contemplarmos a cruz de nosso Senhor, nós podemos notar um Deus que se deixou julgar por um homem. Nós vemos um rei que se permitiu condenar por um governador. E nós vimos um justo que deixou-se crucificar por um ímpio. Meus irmãos e minhas irmãs, grandes dores nós passamos durante nossa vida, sobretudo no momento dessa pandemia. Qual de nós nunca recebeu uma notícia de que fulano está passando mal? Qual de nós nunca recebeu uma mensagem no WhatsApp dizendo: reza por essa pessoa, porque ela está precisando de oração e eu amo ela, reza? Quantas vezes nossos padres não receberam essas notícias?
E quantas vezes cada um de nós nos colocamos de joelho nas madrugadas da vida, tendo que acordar cedo no outro dia para ir trabalhar, intercedendo a Deus pelas pessoas que nós amamos e pelas pessoas que os nossos irmãos amavam. Mas nós não podemos desanimar. A palavra de hoje, olhando nessa festa da exaltação da Santa Cruz, é: não desanime, anime-se. Olhemos com os olhos da fé, pois até os sofrimentos, as cruzes que carregamos no dia a dia, manifestam a misericórdia de Deus, que olhada do jeito certo, nesse mundo, o nosso sofrimento é causa de conversão. É uma via de conversão, porque como disse o salmista hoje, quando os feria, eles então procuravam. Convertiam-se correndo para ele. Recordavam que o Senhor é sua rocha. Sob o olhar maternal da Virgem da Santa Cruz, meus irmãos, cooperadora na obra da redenção, louvemos a Deus, pois não enviou o seu Filho ao mundo para condenar, mas para que o mundo seja salvo por ele, uma vez que na cruz nós temos a manifestação perfeita do amor de Deus na entrega total de Jesus Cristo. Peçamos a Deus que ilumine a nossa inteligência no dia de hoje, e que a nossa inteligência iluminada seja capaz de convidar a nossa vontade, e que possamos assentir a esse convite de configurarmos as nossas cruzes, as cruzes do Senhor. É um modo belíssimo de nos santificarmos no dia a dia. No cansaço do trabalho, eu configuro o meu cansaço ao cansaço do Cristo. Nas dores da perda de tanta gente querida, eu configuro a minha dor, a dor do Cristo e a dor de Maria Santíssima. Durante toda a minha vida, eu buscarei configurar-me plenamente a Jesus Cristo. Somente assim conseguiremos o céu e conseguiremos responder de forma plena à vocação que Deus nos chamou, a vocação à santidade. Por isso, diante da cruz, não desanimemos. Olha para o irmão que está do seu lado e diz para ele: meu irmão, pode ser mais forte, está fraco. Meu irmão, diante das suas cruzes, não desanime. Olhe para a cruz de Jesus e configure as suas dores, as dores dele. Porque se ele venceu, configurados a ele, nós também venceremos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.